Nós vamos falar sobre o alto valor do reino dos céus. Baseado em Mateus 13, no versículo 44, apenas um versículo, nós vamos estudar a palavra do Senhor. E assim diz as Escrituras: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Oremos. Senhor, ensina-nos nesta noite, fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos muito por parábolas. A parábola era uma história com cunho moral que o Senhor contava para dar algum ensinamento, alguma instrução aos seus seguidores. Na maioria das vezes eram ensinamentos velados, algumas vezes o Senhor dava a interpretação, outras vezes ele deixava por conta deles. Dentre outras parábolas que nós encontramos aí em Mateus, neste mesmo capítulo, nós temos esta parábola preciosíssima que trata do valor do reino dos céus. E aqui nós temos uma comparação. Um homem andando por um campo encontra um tesouro. Você já encontrou algum tesouro? Você já achou dinheiro na rua? Eu já tive o privilégio de achar dinheiro, mas pouco. Poderia ter sido muito dinheiro, mas foi pouco dinheiro, mas já achei umas 2 ou 3 vezes, e é uma sensação, assim, muito boa, né, quando nós encontramos um dinheiro na rua. Este homem encontrou um tesouro. Esse tesouro muito valioso foi encontrado num campo. Ele pensou consigo mesmo, este tesouro está aqui, ninguém sabe que ele está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder, eu vou colocar num lugar mais escondido, porque o tesouro já estava num espaço, num ambiente escondido, provavelmente em algum buraco, algum pau que tinha um buraco, e ele esconde mais ainda, porque ele queria muito aquele tesouro para si. Ele imediatamente vai com muita alegria e vende tudo quanto tinha. Não foi 10%, nem 20%, nem 30%, nem 50%, nem 80%, nem 90%, mas 100%. Vendeu tudo, tudo que tinha para adquirir aquele campo, pois ele sabia que fazendo isso ficaria muito rico. O Senhor Jesus Cristo contou esta parábola para dizer que o reino dos céus é mais ou menos assim. Vale a pena você deixar tudo, tudo para entrar no reino dos céus. Isto porque o Senhor Jesus Cristo falou que se nós não renunciássemos tudo, jamais poderíamos entrar neste reino. E este tudo significa tudo que embaraça, que impede, que se constitui em Deus na nossa vida. Se os bens materiais estão sendo um empecilho para entrarmos nesse reino, nós precisamos nos desfazer. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava indo e vindo nas suas idas, na sua caminhada, nas suas pregações, e de repente ele encontra um homem chamado Zaqueu. E diz a Bíblia que Jesus vai na casa de Zaqueu. Zaqueu, alegre, muito feliz da vida, fala para o Senhor: eu vou devolver, acho que 3, 4 vezes mais do que eu roubei, do que eu defraudei, das pessoas que eu defraudei. E ainda vou dar boa parte da minha fortuna aos pobres. Zaqueu se desfez de tudo que estava sendo empecilho para entrar no reino de Deus. Se for amizades, se for algum bem material, se for qualquer outra coisa que esteja impedindo, nós precisamos nos desfazer. Se for uma religião, se for ídolo, se for santos, seja lá o que for, nós precisamos abandonar para entrarmos no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus com a sujeira para permanecer com a sujeira lá dentro. Não, a sujeira tem que ser jogada fora.
O reino de Deus é puro, é santo, e Deus, ele só aceita pessoas santas. Não que é preciso se santificar antes para depois entrar. Não, a pessoa entra e lá dentro o Senhor santifica aqueles que entram no seu reino. Então, o reino dos céus é a maior riqueza. O reino dos céus é o reino mais rico. O reino dos céus tem um valor inestimável. O reino dos céus é o reino de Deus. O reino dos céus é o governo de Deus na vida dos homens. Vale a pena pagar um preço muito alto para entrar e viver nesse reino. Então, nós vamos falar em poucas palavras sobre o alto valor do reino dos céus. O que é que esta parábola tem a nos ensinar a respeito deste valor tão importante, do valor do reino, o reino mais glorioso, mais precioso, mais maravilhoso, mais caro, mais suntuoso, mais poderoso que a mente humana jamais imaginou, jamais cogitou, que é o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o reino dos céus é comparado a um tesouro muito valioso que alguém encontra. Olha o texto, eu vou dividir, porque é um versículo só, nós vamos dividir em 3 partes para nós podermos entender o significado do reino de Deus, do valor grandioso que é o reino de Deus. Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. William Hendrickson, estudando esse texto, ele definiu da seguinte maneira: o reino dos céus é alegre, o reino dos céus, o alegre reconhecimento do governo de Deus no coração e vida, inclusive a salvação para o presente e para o futuro, para a alma, para o corpo, o grande privilégio de assim ser transformado em bênção para os outros e para a glória de Deus. Tudo isso é um tesouro tão inestimavelmente precioso que aquele que obtém se predispõe a entregar por ele tudo quanto possa interferir em sua obtenção. Que definição linda, que definição preciosa do grande valor que é o reino de Deus. Se você já entrou nesse reino, parabéns. Deus te abençoe. Continua firme neste reino. Se você não entrou ainda nesse reino, precisará fazê-lo, porque este reino está escondido, não está à vista de todo mundo, só está à vista daqueles que Deus revela, daqueles que Deus chama, e neste momento Deus está te chamando, caso você não tenha entrado ainda neste reino glorioso, maravilhoso. Vocês devem estar lembrados da mulher samaritana. Quando ela foi vocacionada, chamada por Jesus a entrar neste reino. E naquela conversa, a mulher de repente descobre a beleza do reino. Descobre que está na frente do Messias que ela e o seu povo e a sua nação aguardavam. Então a mulher alegremente sai daquele poço, deixa o seu cântaro e vai avisar aos seus conterrâneos que tinha encontrado o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro que alguém poderia encontrar, o reino de Deus, o Messias que estava em carne e osso na frente dela. E ela disse assim: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Veja que aquela mulher, ela faz uma grande publicidade, ela explode de alegria, estava tão contente, tão satisfeita com o achado, com o encontro, que ela descobriu o maior tesouro da sua vida, que foi o reino de Deus na pessoa do Messias, na pessoa do Cristo, na pessoa do ungido de Deus, na pessoa do próprio Deus encarnado, que ela sai
e avisa os seus conterrâneos, os seus patrícios. Veja a resposta: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vocês também devem estar lembrados que, numa certa ocasião, o Senhor curou um homem cego de nascença, e aquele homem que foi curado pelo Senhor não sabia quem tinha sido o seu benfeitor. Até que, mais na frente, Jesus encontra este homem. E diz o texto lá em João 9:35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem que era cego, mas que agora estava vendo, a sua visão não foi o seu maior tesouro. O seu maior tesouro foi o próprio Jesus. A sua visão foi uma bênção. Ele recebeu a visão, porque ele nunca teve, na verdade, nasceu cego. Então ele recebe o presente, o privilégio de enxergar, de ver as maravilhas de Deus. Mas ele sabia muito bem que o maior tesouro na vida dele foi o seu benfeitor. E o Senhor Jesus Cristo se revela a ele, se mostra a ele. E aquele homem se prostra, e aquele homem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você? Já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já encontrou o maior tesouro? O maior de todos os tesouros? A glória, a beleza, o próprio Deus encarnado, o reino de Deus, o Espírito Santo. Deus está se revelando a cada um de nós. Deus está permitindo que nós vejamos este tesouro que estava escondido, que era o seu reino. As pessoas estão perdidas por toda parte. As pessoas estão longe deste reino. As pessoas estão perambulando, subindo e descendo, indo e vindo, perdidas, sem norte, sem direção. Mas Deus nos deu o privilégio de encontrarmos esse tesouro escondido, que é o reino de Deus. Que privilégio, que bênção maravilhosa encontrar o maior tesouro da nossa vida, da nossa história, que é o reino de Deus. Que preciosidade, glória a Deus. Segundo lugar, o reino dos céus é comparado a um tesouro muito valioso escondido no campo. Então a pessoa que o encontra esconde mais ainda e vai alegremente, vende tudo que tem para adquirir o campo por causa do tesouro. Olha o que diz a segunda parte do versículo 44, de Mateus, capítulo 13. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui o Senhor está querendo ensinar que é fundamental renunciar à vida, à própria vida, para entrar neste reino. É fundamental entender que não tem nada, absolutamente nada, nem ninguém mais importante do que o reino dos céus. O apóstolo Paulo, que foi um homem que estava pensando, que estava abafando, que vivia uma vida nababesca, uma vida com tudo do bom e melhor, do melhor, era famoso, era poderoso, era um fariseu muito rico, e além do mais perseguia a igreja de Deus. Até que um dia, Deus o encontrou, ou fez com que ele encontrasse este tesouro que estava escondido dele. Sim, porque apesar de ele estar perto deste tesouro, ele não conseguia enxergar esse tesouro. Ele ia e vinha, passava por cima desse tesouro, mas nunca conseguia enxergar. Já imaginou aquele homem lá, encontrando aquele tesouro no campo?
Não sabemos exatamente qual era o tesouro, mas imaginemos que fosse lá aquele baú, e abre o baú, está cheio de tesouro, cheio de pérolas preciosas, quem sabe ouro e por aí vai. E esse tesouro que estava um pouco escondido, provavelmente assim atrás de uma moita, atrás de uma árvore, e as pessoas iam e vinham, passavam, as multidões passavam, e ninguém conseguia enxergar aquele tesouro. E aquele homem enxerga o tesouro, ele vê aquela caixa com o tesouro, ele pega aquilo, esconde mais ainda, e ele prefere que ninguém saiba, porque ele estava ganhando a sua fortuna. Pois é, o apóstolo Paulo, ele que outrora tinha tesouros transitórios, tesouros desta vida, fama, dinheiro, poder, autoridade, mas que não era feliz, coisa nenhuma, encontrando o verdadeiro tesouro, ou o maior tesouro, ele deixa tudo, joga tudo no lixo. Ele disse que considerou tudo que tinha esterco. Para ele não passava de esterco, nem o seu conhecimento, nem a sua fama, nem o seu poder, nem o seu dinheiro, nem os seus amigos, nem as suas influências. Ele deixou tudo. Olha o que ele diz lá em Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado dele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo, ele que perseguia a igreja do Senhor, que estava longe deste tesouro, que não conhecia este tesouro, agora ele encontra o tesouro e deixa tudo, e deixa a sua soberba, a sua arrogância, a sua vaidade, e passa a servir nesse grande tesouro que é o reino de Deus. Então ele se depara inesperadamente com este tesouro maravilhoso. Você vai encontrar essa história em Atos capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Então ele abandona o título de fariseu, o seu status, seu dinheiro, sua influência, seus amigos, seus familiares, o sinédrio e por aí vai. Ele deixa tudo, porque ele encontrou o maior de todos os tesouros. Ele vendeu tudo para comprar este tesouro. Né? É uma comparação que se faz. E eu e você temos deixado tudo, temos vendido tudo para comprarmos esse tesouro maravilhoso. Aqui não está se dizendo que tem que comprar a salvação ou a vida eterna. Apenas é uma comparação para dizer que vale a pena vender toda a fortuna para comprar um tesouro valiosíssimo. Em outras palavras, vale a pena renunciar à própria vida para entrar no reino de Deus, para crer no Senhor Jesus Cristo. E crer no Senhor Jesus Cristo é renunciar à velha vida, à velha religião, renunciar tudo aquilo que você porventura ache importante na sua vida, que quem sabe seja um Deus no seu coração, e você precisa renunciar para de fato abraçar de vez o reino de Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, o reino dos céus é comparado a um tesouro muito valioso. Do mesmo modo como o tesouro está escondido no campo e permanece oculto aos olhos de muitos, assim a multidão de pessoas perdidas passa correndo pelo campo que contém o reino dos céus. Que coisa! A grande verdade é que a humanidade perdida não consegue enxergar este tesouro. Já pararam para pensar como nós, antes de conhecermos esse tesouro, passávamos todos os dias por cima dele e não conseguíamos enxergar?
Quantas vezes você já passou na porta da igreja e menosprezou, e não se interessou, e jamais quis, mesmo recebendo centenas, dezenas e centenas de convites? Quantas vezes você já perdeu a oportunidade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus e você não quis? Ou seja, você via este tesouro todos os dias, mas você, quer dizer, você passava por cima desse tesouro, mas não conseguia enxergá-lo. É uma coisa impressionante. O mundo está perdido. As multidões sobem e descem, vão e vêm, vai e vão. E elas não conseguem enxergar esse tesouro que é o reino de Deus e que está escondido, oculto para a maioria, para a multidão perdida. O Senhor Jesus Cristo lamenta sobre Jerusalém, porque era exatamente isso que acontecia nos seus dias, quando ele ali subia e descia e via aquela multidão perdida. Olha como ele diz lá em Mateus capítulo 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então o Senhor lamenta sobre Jerusalém. Numa outra ocasião, Jesus chora sobre Jerusalém. Ao ver o mal, a perdição daquela cidade, e também conseguir ver que 70 anos depois aconteceria uma grande destruição daquela cidade, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo e as muralhas da cidade. O Senhor Jesus Cristo chora, vê aquela cidade perdida, aquela cidade que era conhecida como a cidade dos profetas, mas que Jerusalém não estava nem um pouco preocupada com Deus, com o tesouro maior, com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Jerusalém estava se comportando como as outras nações, como as outras cidades pagãs, ímpias, que não tinham nenhuma necessidade ou nenhum interesse pelo reino de Deus, pelo tesouro maior. Então o Senhor diz: quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintos, seus pintinhos debaixo de suas asas. Quantas vezes Jesus andou no meio do povo e os religiosos de Israel não o enxergaram. Quantas vezes o evangelho é pregado e as pessoas não querem esse tesouro. Me lembro que antes de conhecer a palavra de Deus, já tinha ouvido este evangelho centenas de vezes. Muitas pessoas me falaram, mas eu não conseguia enxergar o tesouro que estava escondido, mas que eu passava todos os dias por cima dele. Até que um dia, graciosamente, Deus abriu os meus olhos. O Senhor tirou as vendas dos olhos e o tampão dos ouvidos e me deu uma sacudida. E pela graça eu consegui enxergar este tesouro preciosíssimo que é o reino de Deus. Em Abacuque 2:3 diz assim, Hebreus, melhor dizendo, 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Por causa da desfeita de Israel, Jesus convidou os gentios para entrar no seu reino. Aí Israel rejeitou e nós entramos graciosamente. Agora que você já enxergou este tesouro precioso, divulgue, fale para as pessoas sobre este tesouro que está escondido, mas que elas poderão enxergar caso elas se humilhem diante de Deus. Façamos como a mulher samaritana que correu e foi avisar os seus patrícios. Façamos como o apóstolo Paulo, que imediatamente após ser batizado, ele foi pregar o evangelho. Façamos como os apóstolos que, após a ascensão de Jesus, saíram para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Que nós proclamemos, falemos em alto e bom som, já que nós enxergamos esse tesouro, vendemos tudo o que tínhamos e adquirimos esse tesouro e ficamos riquíssimos, porque não tem riqueza maior do que possuir o tesouro do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É necessário, então, uma renúncia para que nós possamos adquirir este reino maravilhoso, este tesouro que estava escondido. O reino dos céus é comprado por um tesouro muito valioso. Você já adquiriu esse tesouro? Você já entrou no reino? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já creu em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se é assim, você já encontrou esse tesouro que estava escondido, que é escondido para muita gente, mas que de repente, graciosamente, milagrosamente, você passa a enxergar, você passa a viver neste reino glorioso que é o reino de Deus. Amém? Oremos neste momento, encerrando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua rica palavra. Muitíssimo obrigado pelo privilégio de fazermos parte do teu reino, Senhor. Pai excelso, Pai bendito. Esse tesouro estava escondido para nós, mas agora podemos vê-lo de maneira cristalina, transparente. Nós podemos ver, Senhor, as belezas dos céus. Nós podemos contemplar, Senhor, a tua glória. Nós entramos neste reino, que é um tesouro que estava escondido para nós, mas que agora nós não apenas contemplamos, mas nos apropriamos deste reino pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, amado Pai Celestial. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, renova o coração e a mente de cada um, Senhor. Nos concede uma noite feliz na tua presença e nos guarda e nos livra de todo o mal. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém.